Queridos, na verdade, a gente está vivendo um novo tempo, né? Uma coisa tudo diferente do passado. Eu fico assim pensando, o que vai ser, o que será? Nós temos que ir retomando com muita força e fé a nossa vida normal. Temos que retomar e avançar, e ir para frente, porque essa é a nossa vocação. A Igreja de Jesus, ela não anda de cabeça baixa, ela não anda curvada. A Igreja do Senhor Jesus está sempre de pé, olhando para a frente, dando passos largos. Nós não podemos parar. Quando eu fico pensando e meditando nas nossas igrejas pelo Brasil, e principalmente a nossa missão, quando prefeitos bloqueiam a cidade, para toda a igreja não funciona, eu fico pensando, meus missionários, eu no lugar deles, como é que isso pode acontecer? Não teria jeito, não saberia ficar parado, não saberia ficar procurando o que fazer. Eu saberia fazer alguma coisa que Deus me mandou fazer. E estamos assim, então eu fico aqui orando, pedindo a Deus, Senhor, nos ajude a igreja, ajude meus missionários, os pastores das igrejas menores por aí, e sabendo que muitas igrejas que alugam salões e fazem essas igrejas, estão fechadas, ou foram fechadas. Quer dizer, houve uma retração de muitas igrejas no Brasil, porque o evangelho cresce, as igrejas crescem, o movimento evangélico está crescendo no país todo, mas crescendo de muitas formas, ou alugando prédio, ou alugando sala, ou esses movimentos, mas com essa crise fechou, parou tudo. Muitas tiveram que fechar. E machuca a minha alma isso, porque eu sou desse tipo, eu sou daquele. Eu comecei o Gama na casa de um irmão, na Ceilândia na casa de uma irmã, no Sobradinho na casa de outra pessoa, no Paranoá na casa de uma pessoa. A gente abre igreja assim, onde tem uma porta aberta, e aí a gente compra o terreno, constrói a igreja, e o missionário ocupa o espaço, e a igreja prospera e caminha. Não dá para parar, não dá para curvar a cabeça. Quero dizer aos meus irmãos, venham para a igreja. Telefone até terça-feira, né, bispo? Até terça-feira. Quando acabam as vagas aqui, né? Abre na terça e termina na quarta. Mas olha, quantos espaços tem aqui, ó. Tem que chamar. Eu vou até anotar quem foi que ocupou esses espaços. Não veio, você passa para mim aí, que eu vou atrás deles. Porque aí alguém disse para mim, olha, eu telefonei e não tinha mais vaga. Telefonei e não tinha mais vaga, mas eu chego aqui, tem. Eu chego aqui, a vaga está aí. Não está na Bíblia deixar o espaço vago. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que no momento mais difícil da vida cristã, quando Jesus estabelecia o reino dele dentro dos que vierem a crer nele, daqueles que acompanhavam a ele, o Senhor Jesus, no momento mais difícil, no seu último dia, ele diz para termos paz nele. Lendo de novo, eu sou um apaixonado pelo Evangelho de São João, eu estava lendo e passei de novo por esse trecho aqui. Jesus dizendo estas coisas, Jesus estava pregando, Jesus fez um excelente sermão, dos capítulos 13 de João ao capítulo 17, foi um discurso longo do Senhor Jesus, e ele passa num determinado espaço, já no capítulo 14, João escreve, e Jesus dizendo, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Temos que manter esse quadro, esse estado de paz em Deus. Por mais aflito que o mundo esteja, por mais complicado, nós estamos vivendo uma fase difícil na política, o Brasil dividido, e uma agitação fora, fogo por todo lado, essa história de dizer que a nossa Amazonas está pegando fogo, e não está, tem fogo em tudo quanto é lugar,
Mas o fogo natural, o fogo que está queimando mesmo, é porque tem muito capim seco por aí, né? Queima mesmo. Não é o Brasil que está pegando fogo, não. Mas todo mundo tem que falar mal do Brasil agora. Então, é preciso que a gente busque a paz em Deus e acredite em Deus. Deixe o maligno se agitar e fazer o que ele quiser. A nossa paz tem que permanecer. É isso que eu queria falar nessa manhã. A paz, o que Jesus disse que ele tem para mim e para você, que acreditamos e caminhamos com ele. O trecho diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus estava indo para a cruz. Se eu repetir uma mensagem ou outra, abrace, porque é sempre o mesmo Espírito que está ministrando. Ele disse: tenham paz em mim, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo. Aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, pode passar pela tribulação que for, ele está vencendo. Ele é um vencedor. Irmãos, eu me considero um vencedor diante de todas as lutas que temos passado aqui. Há 40 anos, lutas e mais lutas, nunca fui derrotado. Tive dificuldades, temos aflições, mas a vitória está registrado, estampado na nossa vida, na nossa cara, na nossa cabeça, no nosso coração. A vitória. Não tem como recuar, não tem como andar para trás, não tem como curvar a cabeça, não tem como ficar lamuriando, ou não tem como ficar culpando outras pessoas. Não, meu irmão. O mundo todo, disse o apóstolo João, o mundo todo jaz no maligno, mas vós não sois deste mundo. Glória a Deus por isso. Eu, firmado nesta palavra aqui, quando o evangelista João escreve esse evangelho, ele quis mostrar para o mundo que o amor de Deus sempre esteve presente e sempre estará presente onde existir uma criatura dessas aqui. Deus nos ama e Deus nos quer proteger e nos levar para a sua morada eterna. Por isso, o amor dele vem com perdão, o amor dele vem com misericórdia, o amor dele vem sobre nós com ensino, com admoestações, com esse ânimo que não morre, que não para, essa coragem. Os cristãos têm coragem, os cristãos têm ânimo, os cristãos têm amor e piedade uns para com os outros. Os cristãos vivem o que Jesus nos disse para nós vivermos. Tenham paz em mim. Eu olho para Jesus toda vez que vejo uma dificuldade na igreja, vejo uma dificuldade na caminhada dos ministérios, vejo uma dificuldade em qualquer área, eu olho para Jesus. O que Jesus faria neste caso? A minha pergunta é essa: eu não sei o que eu vou fazer, mas o que eu imagino aqui que Jesus faria? Mas por que falo assim? É porque eu estou lendo sobre ele. Eu estou procurando conhecer o meu Jesus. Se eu conheço ele, se eu conheço a misericórdia dele, se eu conheço o grande amor de Jesus, se eu conheço as palavras que ele deixou para nós, evidentemente que eu vou poder imaginar o que Jesus faria neste caso. No caso de tribulação, num caso de perseguição, num caso de luta, num caso em que as minhas possibilidades chega ao esgotamento e eu não consigo avançar, como que Jesus faria neste caso? Se eu pensar assim, o Espírito Santo vai me dizer como eu devo fazer,
para haver solução naquele problema, ou pelo menos eu ter paz naquela situação. O caminho é sempre o mesmo, né? João começa escrevendo essa sua carta quando ele disse: no princípio era o verbo é Jesus. Jesus é dito sempre como uma voz. Ele aparecia sempre como uma voz que falava em diversos momentos, em diversos lugares. E ele falava de modo que as pessoas entendiam o que ele estava falando. Diz: a terra, porém, era sem forma, a terra era um caos. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Se fala de água, se fala de vida. Se fala de espírito, se fala de alegria, se fala de vigor, se fala de uma nova vida, uma nova situação. Essa introdução da Bíblia, quando João fala isso, reportando realmente o Gênesis, ele está falando do que Deus fez, o que Deus quis fazer, o que Deus moldou e proveu para que a existência do homem fosse uma existência perene e sábia, de uma forma inteligente, nesse pedaço de mundo que Deus criou. Eu lendo mais e vendo mais, Jesus Cristo caminhando com seus discípulos, ele sempre disse alguma coisa importante. Aliás, tudo que Jesus disse é muito importante. Tudo que Jesus falou é vida, é importante para cada pessoa que para e pensa no que Jesus disse. Eu lendo a sua palavra, me lembro daquela história ali do capítulo 4, no capítulo 4 de João. O capítulo 4 de João, Jesus conta uma história sobre... Ele tem um encontro, aliás, um encontro muito sério, muito importante, com uma mulher samaritana. Eu encontro um Jesus absolutamente humano, um Jesus que sofria dores, os seus pés machucavam nas caminhadas do deserto, das pedras da Palestina. Um Jesus que tinha sede, mas um Jesus que se cansava também. Então, naquela caminhada, até aquele poço de Jacó, aonde tinha água, e ele também tinha sede. Jesus tinha sede e Jesus tinha fome. E Jesus se cansava na caminhada. João escreve dizendo lá no finalzinho que ele foi tentado com todas as tentações. Todos os tipos de tentações. Nós conhecemos 3 tentações ou 4. Mas ele foi tentado e provado com todas as provações. E ele venceu todas elas. Para quê? Por isso é que ele disse: eu venci o mundo. Quando Jesus fala que venceu o mundo, tem de bom ânimo, porque eu venci, ele está falando que ele venceu todo tipo de tentação que foi imposta a ele. Ele venceu a tentação da fome, da sede, da vaidade, da demonstração de poder, as tentações que exaltam a matéria, que exalta o homem. Ele venceu todo o mal para poder dizer o que vou passar. Por exemplo, ele diz aqui para aquela mulher, a palavra do capítulo, esse capítulo 4 de João, quando o Senhor Jesus está falando sobre essa
conversando com esta mulher, que ele chega ao poço e ele pede água, e que ela diz assim: como tu me pedes água, sendo eu mulher samaritana, sendo tu judeu e eu mulher samaritana, sabendo que nós não nos damos bem, sabendo que os judeus e os samaritanos não se dão bem, tu chega e me pedes água? E Jesus disse para ela algo fantástico: se tu souberes quem te pede desta água, tu lhe pedirias e ele lhe daria água que salta para a vida eterna, e tu nunca mais terias sede. Nunca mais. É que Jesus, depois que nós nos encontramos com Jesus, ou seja, que Jesus nos resgata, nós passamos a ter uma satisfação, uma certeza, uma segurança interior, que mata aquela aflição de ausência de Deus. Porque, irmãos, a ausência de Deus é um buraco negro horrível na vida de uma alma. Quando a pessoa não tem Deus no seu coração, ele tem dentro de si um abismo. Ele tem aquele abismo que ele não consegue ter satisfação. Ele luta pela vida, morre lutando e morre vazio, precisando lutar. É que nem um sujeito que ganha muito dinheiro com negócios e negócios e negócios. Ele não consegue se satisfazer com a quantidade que tem. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter mais, buscar mais. Ele quer encher o não sei mais o quê. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele tem um buraco, ele tem um vazio que tem que ser preenchido. E se ele tem facilidade de negócios, se ele tem facilidade de ganhar muito dinheiro, ele então loucamente luta para isso. E morre e deixa uma encrenca para herdeiros. Deixa uma confusão para quem vai herdar aquilo que ele lutou. Mas ele estava precisando, era de dinheiro? É claro que não era. Claro que o indivíduo que corre atrás de bens daqui, ele não precisa desses bens. A suficiência, irmãos, a suficiência não é tanto assim. Tem uma coisa que chama suficiência. O que é que você precisa? De quanto você precisa? Suficiência não leva ninguém a morrer correndo atrás do ter. Então, esse texto fantástico do capítulo 1, do verso 1 ao 14, do capítulo 4, ele fala algo fantástico que Jesus cita para esta mulher. E eu continuo meditando sobre essas palavras de Jesus para a nossa caminhada. Nós temos a ceia. Aqui Jesus vai falando alguma coisa. João registra nesse livro, quando Jesus estava conversando em Jerusalém, e Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou. Jesus sempre se colocou na posição de alguma coisa importante para a vida das pessoas. Ele disse: eu sou isto. O pão da vida não é o pão da carne ou para a matéria. O pão da vida é aquilo que satisfaz o espírito. O pão da vida é aquilo que enche a sua alma, o seu homem interior, de conforto, de contentamento. É por isso que ele disse para a samaritana que se ela soubesse quem é que lhe pediria água. Irmãos, ele estava absolutamente humano, com sede, cansado, e ele fala para ela de uma água que descedenta a alma dela e nunca mais ela precisará pedir água.
impactou de tal forma que mudou o discurso dela. E ela quis saber o que era aquilo. E ele deu uma aula de salvação para ela, e ela foi a primeira missionária que Sicá teve, aquela cidade que ela morava. Ela foi evangelizar. No capítulo 8, João escreve, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Falava de Jesus ainda uma vez, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Seguir a Jesus é viver com clareza, é viver no brilho da luz. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz do Senhor Jesus não cai no buraco, nos abismos. Ele vê com antecipação os perigos da vida, e ele sai, ele foge dos riscos de morte, dos abismos, porque ele está na luz, ele está vivendo a luz que Jesus é para ele. Então ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele não é a luz só minha, ele é a luz do mundo. Se o mundo quiser, todo mundo verá o caminho que o Senhor traça para ele. Eu acho lindo essa colocação. Jesus não teve, meus irmãos, ele não se omitiu, ele disse tudo isso, eu sou. É por isso que a gente precisa dizer para as pessoas seguir a Jesus. Segue o Senhor Jesus, leia o Senhor Jesus, sobre Jesus Cristo. Tinha um cidadão que era religioso, curioso, mas tinha uma questão da Bíblia, ele não gostava, porque quando ele lia as histórias bíblicas, tinha aquele negócio de guerras. E ele disse, isso não pode ser de Deus. E esse cidadão, colega do meu irmão, e meu irmão tentando resgatá-lo para a verdade, ele disse, eu não posso aceitar isso. Ele dizia para ele, olha, vai lendo a Bíblia, vai lendo, para de questionar e vai lendo. E o camarada, esse cidadão foi lendo a Bíblia e chegou no Novo Testamento. E no Novo Testamento ele viu outro panorama. Porque o Antigo Testamento é a história do povo de Deus. E a história do povo de Deus, ela trabalha com os conflitos humanos. Conflitos de terras, conflitos de casa, conflitos de cidade. E nós humanos, somos conflituosos. Sem Deus é guerra. Sem Deus é briga. Sem Deus é porfia. Sem Deus, ou quando Deus não é o principal, é separação. É drogas. Quando Deus não entra, entra tudo quanto não presta, entra droga, entra traição, entra maldade, entra assassinatos. Mas quando Deus entra, começa a consertar essa coisa. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus entrou na vida daquela mulher. E Jesus continuou falando a outras pessoas, e na sua caminhada, o Senhor foi falando e foi dizendo, lá no capítulo 10, ele disse, eu sou o bom pastor, porque a região era de pastoreio, e as pessoas andavam pastoreando os seus rebanhos, mas o rebanho, nem sempre o pastor dava conta de, aqui e ali, o lobo abatia uma ovelha. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quanto o Senhor Jesus, nesse momento, a palavra diz que Ele intercede por nós, Ele intercede por nós, Ele clama por nós. Irmãos, quanto trabalho de intercessão nós temos dado para Jesus diante do Pai. Quando eu deixo de me dedicar à palavra, deixo de me dedicar à intercessão pela igreja, negligencio com respeito ao rumo que este país vai tomando, quando eu negligencio com isso, eu dou muito mais trabalho ao Senhor. Porque o Senhor quer cuidar deste povo, o Senhor quer cuidar da nossa vida. Então eu e você
Precisamos olhar mais para o que Jesus fez e mandou fazer, para o que Ele quer que nós façamos. Irmãos, nós não somos enganados, nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. Jesus nos disse, Jesus nos ensinou, ou por acaso Jesus não falou nada para você durante esses anos todos? É claro que falou. Quando Jesus estava visitando Marta e Maria, que Lázaro estava na sepultura, e elas não tinham mais esperança de nada, e Jesus falou para ela que ele iria ressuscitar. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Olha só, ele disse, ele vira para ela e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida, tanto para essa matéria, quanto para o meu espírito. Ele é a ressurreição e a vida para o nosso espírito. Quando nós não conhecemos Jesus, o Evangelho chegou até nós. Muitos aqui conhecem Jesus do colo da mãe, como a Laurinha que nós apresentamos aqui. Quando ela cresceu, que a razão chegou na sua cabecinha, aos seus 10, 12, 15 anos, ela se converteu. Porque a sua mãe e o seu pai ensinou para ela que Deus existe, que Jesus Cristo nos ama. Leu a Bíblia para ela. É por isso que a escola dominical é importante. É por isso, papai e mamãe, que o cultinho doméstico é importante. É por isso que você precisa ensinar para o teu filho, porque senão ele não vai se converter. Conheço muitos filhos de crente que não estão convertidos e estão no mundão aí, porque os pais não ensinaram para eles. Se você não ensinar, ele não vai se converter. Mas quando ele se converte, a gente vê essa revolução do lado de Deus e entra na vida dele, ele se torna outra pessoa, o caminho dele é outro. Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ele é a vida de quem crê nele. No capítulo 14, Jesus estava respondendo um cidadão. Filipe era um camarada que queria as coisas tudo preto no branco. Ele era bem Antônio Joaquim da Costa. Queria provar, por A mais B, o que era. Era número, sabe? Filipe era assim, sabe? Então ele tinha que ler as profecias bíblicas todinhas para saber que Jesus era Jesus. Ele não tinha lido, aí ele ficava duvidando. Aí Jesus disse para ele, Filipe, porque Jesus disse para eles, ele disse, para onde nós vamos se não sabemos o caminho? Aí Jesus vira para Filipe e diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês ainda não me conhecem. Eu e o Pai somos um. E disse para ele, olha Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Filipe. Eu sou, Filipe, o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, que frase maravilhosa. Se eu sigo Jesus, eu sigo a verdade. Se eu sigo Jesus, eu não vou errar. Eu vou chegar no meu destino. Se eu sigo a Jesus, eu não vou cair no buraco porque eu estou na luz. Se eu sigo a Jesus, eu não vou perder o meu rumo. Eu vou no caminho certo, no rumo certo até o fim da minha vida e entrar no céu que Jesus preparou para mim. Seguir a Jesus, conhecer a Jesus, viver o que Jesus nos mandou viver, é outra história, é outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles já estavam no final. E Jesus vira para eles e diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, aquele que não dá fruto, que é estéril, ele corta. E limpa aquele que está dando pouco fruto, e poda para que aumente os frutos.
da videira. Essa é a aula que Jesus estava dando para eles naquele final. Ele diz, estejam ligados a mim. Olha aqui, eu estou ligado pelo Espírito Santo a Jesus. Você está ligado pelo Espírito Santo que Jesus nos deu a Ele, por Ele. Você jamais pode estar neste mundo sem Cristo, sem estar ligado a Jesus. Não tem como você sobreviver sem Jesus na sua vida. Não tem. Se você tem Jesus na sua vida, você tem tudo. Você tem o caminho. Você tem a porta. Você tem a água que desce dentro do seu espírito. Se você tem Jesus, não lhe falta nada. Ele é tudo. Ele é tudo. São figuras, são metáforas que Jesus mostrou para que nós pudéssemos viver esta vida aqui com segurança. Nós não temos que viver perturbado, sofrendo. Meu Deus, como é que vai ser? Medo, meus irmãos, medo. Satanás lançou um ataque de medo no mundo nesses últimos tempos. Medo, um ataque de medo. O povo tem medo, os cristãos andam com medo. Com medo de quê? Com medo de um vírus, com medo de morrer. Com medo de morrer. Medo. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Medo é um tormento. Tem gente que está em casa atemorizado, apavorado, deprimido. Tem gente com todo tipo de outras doenças por causa do medo. E medo é um espírito maligno, torturador. Sangue de Jesus tem poder. Cabe-se medo da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Eu fico, como pastor, como cristão, eu fico abatido de ver meus irmãos com medo. Mas é porque esse vírus está matando. Quem matando? Quem está matando é o medo. Mas já tem tantos milhares, tem tantos milhares de todo mundo que está morrendo. Que sempre morreu, todo mundo morre. Está morrendo todo mundo quem morreu. Agora, uns é disso, outros é daquilo. Aí, como diz alguém, um é da gripezinha, outro é de outra coisa. Mas as gripes sempre mataram. Essa praga que está aí, é que não tem nada ainda remédio para ela, não tem conhecido e que ataque. Prudência, meu irmão, prudência. Nós estamos todos de máscara aqui, né? Só eu que não estou, né? Estou 4 metros longe ali do pastor Sérgio, pastor Helmut aqui, ó, você vigia aí comigo, tá? Estou sem máscara aqui. Prudência sim, queridos. Respeitar sim. Nós estamos obedecendo aqui um protocolo sanitário. Está tudo certo, nós estamos obedecendo um protocolo sanitário. Isso aqui não tem nada a ver com o medo. O medo é uma praga, é um espírito maligno de terror que a mídia está lançando no povo. Ensina como viver e acabou o medo. Vou viver. E se eu for contaminado? Se for contaminado, trata como que se pode tratar. E você vai ter saúde, você vai viver. Tem um montão de gente aqui que já passou por essa gripe. Já está aí, ó, na bênção. O medo é como se o vírus fosse matar todo mundo que fosse infectado por ele. Está infectado, vai morrer. Não vai, não. Não vai, não. Não vai. Isso é conversa. Olha, depois espero que ninguém diga por aí que eu estou pregando outras coisas aqui. Eu estou pregando contra o medo. Não tenha medo, meu irmão, pelo amor de Deus. Confie no Senhor.
Entendeu? Eu sou o Verbo. O Verbo de Deus é Jesus que está falando. Amém? Eu sou Jeová, Rafá. Eu sou o Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Estou ligado pelo Espírito Santo a Jesus Cristo e o Pai é um. Nós estamos com Deus. Se eu for agora essa vida acessar nessa matéria, eu vou estar com Ele. O meu caminho é um só, é daqui para lá. Eu vou ter medo de quê? Você pode dizer, mas você já viveu a sua vida todinha. E eu ainda quero viver a minha, que eu não vivi ainda. Não tem importância. A vida, Deus nos faz viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Você vai viver até o dia de Jesus Cristo para você. O medo não vai mudar o seu caminho, não vai lhe tirar do rumo. Esse medo vai acabar. Em nome de Jesus Cristo, cesse o temor. Tenha prudência e tenha coragem em Jesus Cristo. Faça o que você deve fazer. Você está de máscara? Pronto. É isso que o protocolo recomenda? Pronto. Agora não vou na igreja que eu estou com medo. Tem gente lá perto do outro e tal. Que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Olha, Josué. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um tanto aqui. Tudo devagar. Com medo. O sangue do Senhor Jesus Cristo limpa os meus irmãos do medo. Clama ao meu Senhor para livrar meus irmãos do medo. Espírito de medo, saia dos meus irmãos da igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pare de tormentar os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, espírito maligno de medo, saia de perto dos meus irmãos da nova vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Claro, pastor. Claro, meus queridos, que o seu pastor aqui tem sentimento e chora, tá? Eu tenho dor na minha alma. Quando eu perco um amigo, por exemplo, como Benevides. Benevides, que vive colocando placas aí, leia a Bíblia. Jesus te ama no Brasil todo. Onde eu chegava para abrir uma igreja, estavam as plaquinhas do irmão Benevides. Diácono nosso, da Nova Vida, lá de Águas Claras. Benevides devia ter alguma coisa a mais, dificuldade de saúde, pegou essa gripe e morreu. É assim, acontece sim. Mas ele não tinha medo. Ele morreu, mas não tinha medo. Está alegre com Jesus lá no céu. Seu pastorzinho aqui foi embora, você pode cantar ainda, tá? Fazer uma festa aqui dos hinos que eu gosto de ouvir, porque eu estou lá com o meu Senhor. Mas com medo eu não fico. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele falava para os discípulos na época da Páscoa. Aquilo era a Páscoa dele. Eu sou o pão da vida. E o pão da vida, aquele que dele comer, viverá eternamente. Jesus falava da Páscoa, que é a libertação. Jesus falava do pão, da Santa Ceia, que é a comunhão. A Páscoa era a libertação da escravidão egípcia. A ceia que Jesus ministrou e falou estas palavras é a libertação da escravidão do pecado e da morte. É Ele, Jesus Cristo, que nos liberta do pecado, liberta da morte. Quando eu creio em Jesus, me arrependo, entrego a minha vida a Ele, Ele me passa uma esponja, Ele limpa o meu peso, Ele acaba com o meu pecado. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você para participarmos da